Saudações para tudo quem é que se acompanha em nossas plataformas DNS MJ Tech Talk. É uma oportunidade de nos falar de tecnologia sem complicação. Tinha saudades e de certeza amanhã também tinha vontade de acompanhar mais sobre tecnologia e quase que no reta final de nossa temporada. Mas antes, não queria só falar uma nota. Deixem-nos sem saber que é tendências, novidades e percebe que é conceitos que mudam a nossa vida no mundo tecnológico. E hoje, nós recebemos um convidado que é um cabo-verdiano ali de Cidade da Praia, Claudino e Mendes, e conhecido também como professor Franklin, e que é alguém que está ligado a boas práticas e ligado a proteção ambiental e, sobretudo, consumo de energia de forma consciente e pensando na geração futura. Manca sabendo mais detalhes, pode crer, no nosso bloco bio, para nos conhecer mais direto. Olá a todos, meu nome é Claudino Mendes, também conhecido para Frankie. É engenheiro eletrotécnico de profissão, ligado à área da energia, portanto inclui energias renováveis e eficiência energética, com especialização na Smart Grid, aquele que nos chama redes elétricas inteligentes. Mas sobre mim, meu filho de Maria Jesus e Arlindo Mendes, crescido na fazenda, portanto, um daqueles bairros ali de Capital e Praia, e um grande aficionado para tecnologia smart. Então, algo que motivou a criar a minha própria empresa ligado à domótica, a casas inteligentes, e também ligado a energias renováveis, que é algo que está fazendo levanta cabelo a quem está falando dele, porque é algo que efetivamente acredita é útil, é importante, e que no estudo deve perceber um pouquinho o modo que ela funciona. Muito bem. Dr. Franklin Mendes, ou Claudino Franklin Mendes, é nosso convidado de hoje para falar sobre poupança energética. E a nível acadêmico, se estudo, se percurso, é transversal a especialização em certificação, ele é consultor, mas também é professor e mestrado e internacional em descarbonização energética de países emergentes. Também está ligado à ECRI, que é uma instituição que tem estado a promover e essa consciência energética a nível de África e com um gabinete dedicado ali na Cabo Verde também. Mas ao longo da nossa conversa também conheço mais dele, porque hoje a atenção especial é bom mais um vez para não perceber uma hora falar o que é tudo essa noção de consumo e consciente e, claro, com eficiência energética e com poupança sempre. Agora, e antes de mais, tenho que agradecer para o tempo de você ali conosco, doutor, mas não queria perceber antes de qualquer outra coisa, esse conceito de eficiência energética, ele é baseado na coisa. Bom, a hora que não está falando de eficiência energética, a mim está surgindo dois termos. Um é racionalização, outro é consciencialização no uso de energia. Não é? A hora que não se fala em eficiência, obviamente que a primeira palavra também é poupança. Não é? Então, a eficiência implica consumo de forma otimizada, não gosto de expressão otimizado, porque a hora que não se fala poupa, que significa deixa de usar. É usar de forma racional e consciente. Então, aquele é uma das primeiras coisas que a China, por exemplo, em aluno, não tem que implementar eficiência energética, que significa que saber corta os usos, porque saber deixa de ter um conforto, porque também deixa de fazer coisas que você é habituado a fazer, para modo que tem que poupar. Não é esse o conceito de eficiência energética. Eficiência energética é usar, continua a ter os atos, temos conforto, temos vida normal, mas de forma racional e otimiza recursos energéticos que está proporcionando aquele conforto. Exato. E a nível de Cabo Verde, que nos estragou nessa questão de eficiência? Falta mais divulgação, mais informação sobre medidas de poupança, sobre tecnologias ligadas à poupança energética. Mas nós cabo-verdianos, nós é um povo que nunca tem grandes poderes econômicos. Então, em outros tempos, ainda não te lembro nossos avós, nossos pais, está falando, não, nós ficham água, nós poupam água, nós pagamos luz. Então, tudo que as medidas de realmente de eficiência energética, que choubesse com o tempo, com o modismo, não ter vida no cabo por nosso filho, nós, a outra geração,
tem uma vida mais abastada e às vezes não te esquece. Não, é só um luzinho, é só um torneirinho. Então, ou seja, é uma prática que já houve, que cai em esquecimento, mas que, principalmente num país moderno nosso, que tem recursos energéticos, não deve ter sempre na mão. Não deve ter sempre na mão, na boca e na nos atos, na nos ações. Okay? Agora, crias hábito, ele é uma coisa que tem que ser feito só na países que têm pouco recurso como Cabo Verde, ou ele já é uma prática de qualquer setor social, qualquer estrato social e país? Óbvio, a nós enquanto para nós é necessário, tendo em conta que nunca tem recursos, nós prática não só hoje é necessário, como se cria regulamentação para isso. Então, hoje em dia, há países desenvolvidos, nomeadamente a Europa, inclusive casas já têm classificação energética. Ah, sim? Ou seja, uma casa que é eficiente, que tem uma maior eficiência energética, se é melhor classificada energeticamente, se custo, se valor, aliás, de mercado, é superior a uma casa que está a gastar mais, que é menos eficiente, digamos assim. Porquê? Porque o custo que você investe na tecnologia, na medidas para tornar a casa mais eficiente, que alguém que sabe usar a casa, vamos supor uma certa renda, é também ter uma redução drástica na sua fatura, por exemplo, de luz, de aquecimento, etc. Então, há uma classificação e, conforme aquela classificação, aquela etiqueta energética de cima se chama, valorizou a casa. Ou seja, ser eficiente deixa de ser uma coisa só para bom, mas é uma coisa que beneficia a todos. Mas a eficiência tem a ver com tem a ver com tecnologia, ou com equipamentos que não está compra eletrónico e doméstico para pôr na casa? Bom, para desmistificar. Não, a eficiência energética, Simão falou, começa com pequenos hábitos. Paga a luz. Desliga a televisão antes da data. Desliga o máximo possível. Sempre que o caçador usa, tenta desliga. E botei um aparelho ar-condicionado, tenta certificar que ele é o mais adequado para aquele espaço. É a tecnologia mais apropriado para o uso. Nunca se fala só a nível residencial, mas se fala a nível geral. Empresarial e tudo, institucional. Estudos mostram que só com medidas de eficiência energética, você pode ter níveis de poupança significativos, que está ronda até 20%. Para uma empresa, a nível comercial, ele é não se fala de valores astronómicos. Né? Então, tanto a nível residencial, comercial e empresarial, para mim, até falei aos alunos, a primeira forma de energias renováveis é a eficiência energética. Que não bem fala na energias renováveis, sempre primeiro percebe onde que não pode otimizar, minimiza nos gastos energéticos. A partir de lá, não começa a falar de energias renováveis. Que é onde que se consegue que está dando aos alunos e técnicos e pessoal que está trabalhando comigo e que forma comigo, digamos assim. Não tem que aproveitar aquela questão que fala de casas e com eficiência energética, que até, de certa forma, até valoriza até valoriza a nível imobiliário, mercado, mas também por ter tem situações com incentivo político, ou tem políticas criadas que incentivam práticas do género, e já houve até situações onde que a arquitetura até defende, mas tem forma, desde a construção, cria-se a eficiência energética e reduz o consumo energético nessa questão. Óbvio. Aliás, Cabo Verde já tem um código de eficiência energética. E não está pensando só no estrangeiro, que tem tudo. Não tem um código de eficiência energética. Aliás, ao que não estou falando de eficiência energética, por não haver complexidade, varia de equipamentos, equipamentos eletrônicos, mas tem um impacto ainda maior em termos arquitetônicos, em termos de material que não está escute, para parede, para chão, para teto, mas para vão, para tamanho de janela, para material que não estou usando na janela, para vidro, ser duplo, ser simples. Então, tudo que é lá. Então, lembra na altura, na divulgação ainda o projeto de eficiência energética em edifício, não é? Quando começa a discutir em termos, junto com o engenheiro, não repara a grande fatia cabia aos arquitetos. Na definição, na definição da posição do solo em relação à casa, a definição de vão das janelas.
E engenharia... Até orientação de porta, de janela, para criar... Fundamental. Principalmente em países quentes, nós. Principalmente num país quente, nós. Em que nosso problema é mais refrigeração, não tanto calor. Na Europa já é as duas coisas. Sim. No verão ele é muito quente. O mês tem um lugar mais fresco. Na inverno ele é também muito frio. O mês ele é um bocadinho mais quente. Então, você pode conseguir jogar só apenas, por exemplo, com vidros de casas, com isolamento, não quer que não está chamando um todo, isolamento térmico. Térmico, nesse caso. Acústico, se quiser som incluído. Mas só com isolamento térmico, você consegue controla a temperatura ambiental dentro de um espaço. Mas Cabo Verde está da paz, já não tem, em termos de, hoje em dia, por exemplo, tudo equipamentos eletrônicos, e também com etiqueta energética. Então, essa classificação tudo isso informação técnica e também memória que pode ser usada. Agora, é uma questão que também acaba de chamar atenção para um outro opção que tempo acaba para o mundo e da humanidade, que é tecnologias que ao longo do tempo vai evoluir. Já não tinha um tipo de equipamento 20 anos atrás, hoje não tem, por exemplo, aquela opção que o mundo inteiro só fala dele, que é inverter, ou dual inverter, ou outros tipos de opção de inversão. Ele é cozer que consiste nele. A hora que não está falando de tecnologia inverter, não só fala de cozer concretamente. Bom, exatamente aquilo que o senhor falou lá é uma evolução tecnológica, não é? Em que no passado tem equipamentos com tecnologias mais avançadas que te permitiu fazer cozer. Antes, que os ar-condicionados convencionais mal que isso funcionava. Botar por uma temperatura, digamos, a 6 graus, e tem um sensor de temperatura nele, então, ele esfria até 16 graus, aquele sensor está dando medida naquele valor, e te desliga. Mas que desliga, ele torna quente. Ele torna bem, com margem de 3 a 4 graus. Um outro sensor está falando, não, já quente demais. Então, ele fica aquele on-off. Só tenta compensar a temperatura. Está subitariz. Com tecnologia, portanto, ele é mais on-off. Com tecnologias do dual inverter, ele funciona com 12 compressores. Então, que em vez de desliga, ele reduz o consumo ao que chega uma temperatura que esfria. Então, aquele ventilador, ele reduz a frequência. Então ele minimiza o uso de corrente elétrica. Então, ele é que te torna mais eficiente. Sempre que esfria, é tipo, entra, não se tende, é que desliga totalmente. Reduz a intensidade. Reduz a intensidade. Então, fica a fazer aquele jogo. E ganha mais tempo, então, para manter a temperatura ambiente que já tinha sido atingido antes. Exatamente. Ou seja, então, ele que está fazendo, ele joga com a temperatura ambiente dentro do espaço, ele inteligentemente, né, com tecnologias que tem, ele consegue manter sempre na temperatura que você quer. 16 graus, você não sente nunca diferença, ou seja, a margem seria mínimo. Ele mesmo consegue jogar, ele permite, é uma tecnologia, portanto, que te permite jogar com a temperatura ambiente para manter aquela temperatura que você deseja no momento. Então, aquela é a única vantagem. E tem uma outra grande vantagem, que é no ar-condicionado convencional, que é antigo, depois de 16 graus, tu espera 12, 13, 4, 5 para fria, como se não está na crioula. Estou aqui com fria. Com tecnologias do inverter, ele é muito mais acelerado. Então, tem 12 compressores, trabalha muito mais acelerado. Na menos tempo, já consegue climatizar o ambiente. Consegue atingir a temperatura de esfriamento, se não está chamando. Que é única, portanto, já não fala de 1, 2, e tem mais um ruído. Então, ele vibra menos, ele faz menos barulhos, então ele é quase silencioso. Então, ele traz o maior conforto. Para além de você sentir aquele jato, né? Aquele geada também, para poder regular. Ele não só fala de diferenças básicas e essenciais entre dual inverter e convencional. E agora, quem é que não entende nada de tecnologia, que quer saber só de poupança, dinheiro, porque tem que se gasta, ele quer saber que vantagens ou mal que ele faz para ter máximo proveito dele. Porque às vezes as pessoas pensam logo à cabeça, não, não quer saber comprar uma coisa só porque isso aí é novo, só porque está na moda, só porque isso aí é um tonte, é aquele último grito. Mas pessoas às vezes que para pensar quanto que essa poupa nesses bolsos, porque no dia a dia, de uma forma prática, pessoas que estão às vezes preparadas, que têm uma literacia para permitir pessoas fazer essa conta. Ótimo. É verdade. E
Aliás, sempre que não está falando de tecnologia, não tem aquele período de maturidade, assim, né? Se é uma coisa nova, ainda está a ser desconfiado, não sei o que mais. Mas coisas que não pode falar, ouvintes, é que faz de conta. Simples. Botar uma tecnologia que é primeira, saiu, ou seja, o custo de investimento, a princípio, apareceu elevadíssimo, mas o canto que está poupa, numa tecnologia de inverter, pode conseguir ter uma redução até de 50%. Ok? Uma das coisas que nem a pesquisa está falando, hoje em dia, por exemplo, o ar-condicionado é um equipamento com as questões de temperatura, de aquecimento global. O ar-condicionado, com a nova tecnologia, é um equipamento ordinário dentro de casa. Hoje em dia, pode ter acesso dentro de casa, se não tem um outro equipamento eletrônico, porque já não é tão dispendioso. É um custo suportável. Falou de ar-condicionado com tecnologias modernas, dual inverter, e dentro de dual inverter não tem outras tecnologias mais avançadas. Tem aquele também triple inverter, que tem triple inverter e não tem aquele que chama digital inverter. E qual é a diferença entre esses? Pode parecer tudo igual para quem que tem. Bom, estudo é inverter, estudo usa tecnologia inverter. Mas, por exemplo, digital inverter é uma tecnologia que tu usa 4 polos em vez de 8 polos em vez de 4, então ele é muito mais rápido naquele processamento. Então ainda tu consegue atingir aquela temperatura de esfriamento muito mais rápido. Muito mais silencioso. E tem outra coisa, e com grandes vantagens. Algo que no mito digital que também é a cabeça. Controla a distância e remoto. Controla a distância e remoto. Significa que a mim pode programar a temperatura de sala no trabalho antes de chegar. Porque assim, pode falar, não queria chegar a casa, não queria a temperatura de 18 graus, sem se espera ainda para atingir aquele coisa. Não pode programar para desligar dentro de uma hora, ou aqui embaixo sono. E hoje em dia, que é mais avançado, inclusive, este detecta a presença. Tem sensores. Sim, porque me acidente, olha, não está na sala, deixa o ar-condicionado ligado, e percebe uma caça ninguém lá, desliga automaticamente. Que é onde que se exemplo, porque então, vantagem de usar tecnologias avançadas, sensores, que é, imagina o que é que está numa repartição, e o que acontece muitas vezes, funcionar sexta-feira, aquele moção de sair sexta-feira, deixa um ar-condicionado ligado. Que segunda? De segunda-feira. Então, só para ter noção. E hoje em dia, calma, não tem ninguém aqui, então nunca tem que sair para trabalho. Desliga automaticamente. Desliga automaticamente. Depois tem aquela outra vantagem, e tem famílias que acabam a sair de casa, deixam crianças na casa, às vezes é pessoas que trabalham na casa, empregados e tudo mais, tem maior controle de consumo e uso de ar-condicionado, se calhar. E tudo que o digital hoje em dia, você webinar, o consumo, você gasta mais ligado. Quanto mais avançado, mais informação está disponibilizado. Então, é perfeito naquele aspecto, obviamente que tem um custo inicial, mas com o job, quanto que não te paga na fatura? Por causa do consumo. Por isso que eu aconselho sempre, sinta para fazer conta. Ok? Lá você consegue perceber. E repara que não fala tudo que as coisas ali, um ponto que tem que pôr, é quando bem dimensionado. O que significa que é muito importante no serviço de aparelho, para cada dimensão de sala, para a área, para a altura, para a posição de sol, de luz, pensando naquele componente exterior onde a taba fica, é fundamental. Não tem um dimensionamento correto. Dentro, mas já não fazê-lo, aquela outra parte cabe a nós então. É indispensável, não toca nesse ponto, que ainda bem que eu lembro que tinha nem esse tópico, mas é indispensável não lembra realmente. Um aparelho ele só é que te faz milagre. Ele é conciliado também, além de boas práticas, mas também com devida instalação. Que te adianta, vou investir num digital inverter, num triple inverter ou dual inverter, que ele também pode fazer milagres se vou posicionar junto a uma janela que toma sol o dia inteiro, por exemplo. Posição, dimensão de sala, eu ponho um ar-condicionado de 12 mil numa sala de 50 metros quadrados, digamos assim, o que se espera. Até quando que consigo, ou seja, a massa de ar quente e a massa de ar frio que produz, até quando que consiga chegar aquela temperatura, se eu consigo, dependendo sempre de ventilação, módica. Então, tudo aquela informação lá é fundamental para conseguir investir no bom equipamento e ter melhor proveito dele.
não só econômico, mas em termos também de conforto. E, obviamente, o impacto ambiental que isso tem. Não é? Exatamente. E o que é que é casa inteligente? Opa, começa a falar, casas inteligentes, então costuma falar tem que acasá-la poupança energética, sim, mas tem que trazer também segurança e, acima de tudo, é que pode diminuir o conforto. Pelo contrário, se puder trazer mais conforto, é trazer. Então, a casa inteligente, o conceito de smart, talvez alguém pensa na tecnologia smart, ou pensa em tecnologias futuras, na carro que flutua. Não, o smart está a hora que ele é adequado à necessidade de forma mais otimizada possível. E ele pode dar resposta, apropriado na medida que o mestre. É tipo, um quilo de açúcar, um quilo de açúcar. Então, não quer luz a hora que mestre, não quer luz a hora que mestre, não quer energia a hora que mestre. Não quer já bem assim de luz, manter ali, tabata gás, não. Não quer na sala, não quer no espaço, ele desliga. Não quer ouvir música, então foi. Gosto ali, não quer chegar a casa para ouvir um clássico, um bom jazz, um smooth jazz a hora que chega. Então, consigo que em casa está respondendo adequadamente às necessidades. Percebe comportamentos e ser programado em função de suas necessidades para conforto. Exatamente. E naquele processo, é fundamental que seja o mais intuitivo possível. E que é onde as coisas está fácil. Aquela programação, aquelas coisas. Então, por isso tem surgido tecnologias simples, como a da Alexa, não é? Que, por exemplo, acaba por responder a algumas coisas básicas. Obviamente, se quer uma coisa mais profunda, você pode associar outros componentes. Então, o que a gente chama de device ou componentes IoT, de Internet of Things, que no fundo o que é, e que é um dos componentes fundamentais de casas inteligentes, é dispositivos eletrónicos que respondem através de uma rede. Não é? Através de uma rede, você pode acionar ou não, ou varia, através de um comando de voz, um comando digital, um comando de acionamento. Então, aquela que o caso está consegue de forma intuitiva perceber a necessidade, mas está consegue responder a bus chamamento a hora que você, digamos assim. Agora, naquele conceito de casa inteligente, ele é acessível também, mais uma vez, mora a eficiência energética, ele é acessível num país, mora Cabo Verde, na nossa realidade? Depende de how deep o quer bem, que profundidade o quer bem. Mas tem coisas que é simples. Por exemplo, tem práticas que nos adota e que te tornam a nossa casa inteligente, coisas simples e tem acessibilidade. Sim, únicas coisas, por exemplo, a quem fala de conceitos de casa inteligente, obviamente que casa inteligente implica um pouquinho mais de tecnologias, um pouquinho mais de programação. Mas uma das primeiras coisas é ligada à iluminação, por exemplo, que é coisas que não está falando de iluminação. Já sei de casa, será que deixa a luz de casa bem aceso? Será que deixa ferro liso? Então, tem aquela opção básica de um kit básico, por exemplo, de você desliga tudo que está ligado na casa. Então, ele consegue desligar ele, com o comando está falando, não, só que desliga a geleira para modo mesmo para continuar a funcionar. Mas, às vezes, com o comando simples, com o sensor simples, às vezes com pequenos componentes que começam a ser grandes coisas, com um técnico minimamente qualificado, ele consegue dar alguma automação ou automatização de casa, com um custo razoavelmente baixo. E com bom retorno chanfla para o conta e para a questão de poupança. Você fala de cerca de 20 a 25% de energia que você paga, energia que você consome. É ferro que você esquece, é lâmpada que você deixa ligar, torneira, às vezes, se não mete água. Luz de corredor, luz de caixa de luz de corredor, luz de caixa de escuta. Então, que essa levanta agora, 20% que você usa. Okay? Que é médio que não tem ali no país? Que é um médio mundial, é um médio geral. Mas nunca sabe flow, nunca tem um estudo claro para Cabo Verde, mas em geral, não está paga 20% na fatura que nunca consome de forma útil. Exatamente.
Muito bem. E qual que é o papel de energia? E, aliás, não queria antes de mais entender ali, como é que o sistema de monitoramento em tempo real te ajuda, por exemplo, que alguém consiga entender e fazer escolhas mais conscientes, para fazer controle de por exemplo, de equipamentos que fica ligado, de coisas que tu usa de eletrônica e que está consumindo, como é que pode fazer de forma mais consciente possível? Eu toco numa palavra que é fundamental. No fundo, tudo isso que é monitorização, é acompanhamento. Se mim consigo acompanhar o que está acontecendo na altura, na cada momento, em termos de consumo, não se fala, por exemplo, de contadores inteligentes. Tem um contador na minha casa. Hoje em dia não tem computadores que são inteligentes, mas lá está a questão, o que é que o torna smart? Não é? O computador por si só não é inteligente. Só porque é automático e estabilizado. Mas o que tem é que está conectado. Não é? A palavra conexão é fundamental. Se nunca pode comunicar com ele remotamente, que ele te chama comunicação bidirecional, ou seja, mim está para com ele, ele está para comigo. Então nunca tem inteligência. Então, monitorização é fundamental. No MEST, no fundo, algo que te permite monitoriza, não acompanha comportamento dentro da nossa casa, no nosso escritório, em qualquer espaço. Conseguindo que lá é o primeiro passo para não calma. Deixa-lo aceso. Às vezes só com um gráfico. Tem um pico de consumo ali assim que é suposto nas horas, que ele é para morrer. Então, às vezes, pequenos dispositivos que não pode comprar e se não basta não ter um técnico que sabe instalar, não é? Um pequeno dispositivo de medidor de consumo, que está no gráfico, para o seu consumo equilíbrio, variação de frequência está assim, o nível de corrente de tensão está um bocadinho forte, não, está dando um alerta, cuidado, alguma coisa que está... Às vezes, você falou com valores baixíssimos pode conseguir dispositivos. Hoje em dia, então, com o AliExpress, com a Amazon... Tem um monte de tipo de opção. Tem várias opções. Agora, e muitos estudos estão a conta de que energias renováveis têm tido um papel determinante para a questão de mudança comportamental e também de poupança energética e eficiência energética. E agora, que relação que ele tem diretamente? De forma mais simplificada possível. Se eu começar a falar no início... Gosta, dá para ver que ele gosta de desmistificar. Muito alguém junta eficiência energética com energias renováveis, cima que é algo único e indissociável. Não. Complementar, sim. Por exemplo, se eu botar fluxo em Santa Casa, tchau energia, não se apaga tchau, porque tem noção de gás, não se apaga tchau, então, não quero pôr painel solar. Ok. Painel solar implica um investimento, implica que tem que ter um espaço, implica que tem que fazer um estudo para pôr. Mas, repara, se você põe painel solar sem antes analisar o consumo, significa que você está fazendo um investimento elevado para algo. Vamos supor que supõe um painel solar para cobrir 20% do consumo. Mas, entretanto, você tem lâmpadas halogênicas, você tem ar-condicionado convencional, que é a resposta? você tem coisas, equipamentos frigoríficos, obsoletos. Ok? Então, o que é que isso acontece? Você está fazendo mais investimento em algo que podia poupar só com mudança de comportamento e de equipamento. Então, ok? Então, primeiro, já fazer show. Depois, não se gasta mesmo um aconselhamento. Ok. Então, fazer uma auditoria energética. Não percebe. Não onde você está gastando, coisa que tem, onde você está gastando. E mal que está ali. Ok, mas eu penso na troca aquele dinheiro ali para um outro mais sofisticado. Olha, só aquela mudança ali, eu pode pôr para X. Agora, repara, para cada equipamento que eu consigo, eu passo a 20%. Eu passo a 20%. Será que vamos pôr painel solar? Ou seja, a poupança que eu consigo é o suficiente para conseguir pagar? Porque o painel solar é um apologista, mas na nossa realidade implica um investimento inicial que teu de nós que tem capacidade de fazer. Entretanto, os que conseguem, normalmente essa forma de investimento é um dinheiro bem gasto, um bom investimento. Okay? Porque, de facto, taxa de retorno, 3, 4 anos, e você é um bocadinho descansado.
Obviamente, depois entra questões de manutenção e da qualidade técnica, mas também é um complemento muito eficaz e necessário no nosso contexto. Então, regra geral, regra geral, quem é que é recomendado ter painel solar? É doméstico, pelo menos na nossa realidade? É empresas, é casarões, ou é apartamentos? Não sabia mesmo muito genérico essa pergunta, mas... Não. Mas únicas perguntas que está é necessário, que devia ser feito sempre. Assim. Vamos. Coisa que é painel? Painel solar é um equipamento que tu usa energia, tu usa radiação solar. Quando que não tem sol de dia? Então, a hora que não está fazendo um estudo de um sistema de energias renováveis, quer dizer que não está baixando. Boa curva de consumo versus curva de sol. Se isso coincide, perfeito. Significa que começa um armazenamento. Significa melhor. Mas a hora que vai jogar gráfico médio de consumo de energético, por exemplo, por residencial, para Cabo Verde, executores, qual que é a hora de pico? Que chega de trabalho. Fim de dia. 6, 7, fim de dia. Então, ou seja, é que até cobriu tão teu para um residencial. Só que até esperou bem de trabalho. Exatamente. A não ser que eu tenha um sistema de armazenamento. Então, durante o dia, tu pode guardar. Carregar. Só que aquele sistema de armazenamento existente implica um custo adicional que é cerca de muitas vezes metade de todo o sistema. Okay? A bateria é muito caro. Para nós a realidade. Agora, Giancarlo respondeu, ele não fala de residencial. O que me faz muitas vezes confusão o mesmo não acontece com os serviços. O mesmo não acontece com os comerciais. Bota entre 8 horas, bota 6, 5, 6 horas, é perfeito para bom. Sim. Então, um artigo que escrevo sobre energia fotovoltaica na administração pública tenta provar exatamente aquilo. A curva de sol está coincidindo com a curva de trabalho. Então, o público devia ser o primeiro a utilizá-lo, não é? De forma massiva. Corta a despesa de consumo. Ou diminui a despesa de consumo. Okay? Agora, depois você decide 50%, 80%. Mas é a primeira opção, no ponto de vista. Para mim é óbvio, tem outros condicionantes, que é o terraço, ou seja, o espaço. Estrutura para montar. Ou seja, até onde você conseguir pôr. Põe. E está compensou sempre. Quanto maior, sempre você tem um retorno. Então, aquele é onde que é o aconselhamento. Indústria, depende de tipo de indústria, porque ao que tem máquinas pesadas, significa mais potência, significa mais ar. Fotovoltaica tem esse problema lá, né? Agora não está falando de fotovoltaico e energias renováveis para via de painel solar, mas tem outros. E qual é que não pode falar dele na Cabo Verde? De que você falou? Energias renováveis. A energias renováveis depende de escala. Ao que não se fala de escala mais pequeno, solar fotovoltaica é aquele que te dá mais resposta mais rápido. Porque eólica, capacidade é pouco, é que está compensando aquela turbina eólica. Mas não se fala de larga escala, não tem um potencial eólico para Cabo Verde invejável. Então, o eólico a larga escala é muito mais barato, muito mais rentável, digamos assim, do que o solar. Repara, pode ter um parque, ainda se conhece aquele parque de... Ou é tamanho do que... Parque eólico ou central fotovoltaico? Os dois, só para ter uma comparação. Sim. O central fotovoltaico parece que tem 11 hectares, produz 4 mega. Enquanto que o 8, não tem 11 turbinas de 8 mega, ele cobriu 11 turbinas de 8 kg, faz só que esse valor. Então, o fotovoltaico tem nesse espaço enorme para produzir maciço. Está cobriu mais área. Está cobriu muito área, e áreas válidas. Não é terrenos. Terreno valioso. Onde é que fica o nosso parque? É de que zonas mais in, por metro quadrado, quanto que vale. Então, enquanto que o eólico, de fato, olha, é tão rentável em termos de tecnologia que talvez, por exemplo, não tem um investimento feito no nosso parque eólico. Gosto ali, sabem, entra um segundo pacote para aquele que me percebe. Mas durante de lá, que está compensado investir mais, porque o custo de uma turbina, não é? Permitiu 800 kg de um beijo, porque tinha nem espaço.
Ou seja, não gastei muito, só para muito mais. Então, de lá, desde o investimento inicial até agora, o crescimento da procura foi tão elevado, não, gosto já não tem um valor suficiente para não investir na nossa turbina, para não põe mais, para não aumentar o nosso parque, ok? Ou seja, larga escala, e não tem ainda outras potencialidades que offshore. Né? Aquela que queria entender próprio, se não tem outra opção que pode ser utilizada ali na Calvert. Não tem offshore, ou seja, não pode pôr nas turbinas eólicas na mar, por exemplo, mas também não pode usar energia de ondas, energias das marés. Tem um potencial enorme lá. Há um estudo ali na Cabo Verde que faz um mapeamento do potencial de energias renováveis em Cabo Verde. Sim. Então, ele é público e publicado. Países costeiros que chamam de fazer parte de primeiro mundo já se até pensa nele há muito mais tempo. E nós... Não, pensa. Gosta de não pensar mais. Renovável já não é como tecnologia de futuro, uma tecnologia já presente. Tem tecnologias que tu usa... tecnologias que aproveita energia do mar. Dentro do mar não tem dois, um em ondas, que é outras marés. Subida e desce de maré de água, e outro aquele movimento de ondas e de volta. Então, tem várias tecnologias que estão a fazer aproveitamento. Óbvio, exige um investimento inicial, um bocadinho mais, é mais caro, então não tem sempre aquele problema. Acaba vendo, talvez sempre esbarra lá. Mas já tem colegas que, inclusive, fez tudo, aproveitamento de energia térmica do próprio vulcão de fogo, por exemplo. Energia térmica, então produz um calor suficiente, então, mas sempre esbarra questões de investimento inicial. Então, e hoje em dia se fala em várias outras tecnologias, por exemplo, bioenergias, biomassa, dentro de biomassa, por exemplo, tem biodigestores, quer dizer, não tem biogás, por exemplo, que é uma tecnologia relativamente barata. Imagina eu botar um quinto, botar querer o porco, buscar para lá para fora, eu pode conseguir gás suficiente, por exemplo, para cozinhar todo aquele tempo. Através de aquele que está a falar e bosta de animal, de uma forma mais simplificada. E humano. Até ele é perigoso porque tem certo te condiciona a abertura de camada de ozono. Exatamente, que é uma das coisas assim da falando. Nos grandes poluidores, é o próprio humano, o gás humano, é que animais de pasto. Sim, animais e humanos, que é os grandes contribuidores para a destruição da camada de ozono. Mas a tecnologia de biodigestor é uma tecnologia relativamente simples, não muito complexa. Tive alunos que fazem trabalho prático na quinta. Então aproveita gás e pode usar para produzir calor, para produzir e para usar para aquecimento. E gás. Aliás, eu ouvi projetos aqui antigamente em que se aproveitava o gás havia uma grande empresa que produzia porcos, então se aproveitava aquele gás butano para encher na garrafa. Então, aquela é uma das coisas. E hoje fala-se muito do hidrogênio verde, que é a nova tecnologia que ainda sem estudo, que atinge tempo de maturidade ainda, mas a CDO já tem um estudo alargado, se tem discussão, já existe um acordo entre os Estados-membros em que essa região tem um grande potencial de aproveitamento, aliás, de produção de hidrogênio verde, que sabe a exportação e traz algum benefício para o país. E se querer fazer uso, nem a dia a dia, nem a uso prático de casa de uma fonte de energia renovável, e querer instala, por exemplo, algum tipo de sistema que te permite ter aquele uso de energia renovável, que passos que deve seguir, pelo menos na nossa realidade ali? Bom, como bom citadino, a tecnologia mais recomendada seria a fotovoltaica. Dentro de cidade, até agora, a tecnologia mais adequada tem sido fotovoltaica. Primeira coisa é, pode ir bem diretamente a empresas. Hoje em dia, a maioria das empresas essa faz questão de fazer um levantamento na casa, meter um dispositivo, perceber o comportamento, depois pode dimensionar ele o mais correto possível. Mas pode também recorrer a técnicos ligados a engenheiros ou técnicos especializados. Não tem um centro de energias renováveis que tem formado os jovens com capacidade para fazer um estudo, não é? Para mostrar o local que é mais adequado. Feito isso, basta aconselhar sempre a jogar um ou dois ou mais preços no mercado, compara preços, joga aquele que te ofereceu melhores condições, mas é rápido, ou seja, não só fala de
de 12, 13 meses para poder ter um sistema já montado. A legislação da Floma deve registrar o sistema na Direção-Geral de Energia, depois tem conhecimento, principalmente se você tem jeta na rede. Depois tem aquelas outras questões ali, você põe só para bom ou você quer ter um sistema que é o que produz um incidente que você usa, não tem jeta na rede. Então, com alguns benefícios que ela está trazendo também. Agora, qual que é o impacto ambiental que tem para a questão de transição para equipamentos que é inverter ou para tecnologia inverter e ao que sai de convencional para ele? A nível ambiental, ele tem um impacto direto ou que tem essa relação? Óbvio. Tudo que tem a ver com poupanças energéticas, tudo que tem a ver com racionalização de energia, tem impacto ambiental. Por quê? Às vezes nunca estou de olho para uma área, um é num ponto e o outro naquele outro ponto. Ou seja, toda energia que você deixa de consumo, que você poupa, é energia que a central deixa de produzir. É combustível que deixa de uso. Ou seja, se nós não baixa, imagina, de forma massiva, não consegue reduzir nosso consumo. Sem deixa de ter nosso conforto. Não reduz o consumo, significa que o centro de produção é mesmo e produz menos. Produzir menos significa usa menos energias convencionais, que a gente chama de energias de origens fósseis, gasóleo, gasolina, fuel. Então, o impacto é lá. A Organo só fala, portanto, conectado à rede. Mas tem muitas outras formas que é relação direta. Para a Organo tu usa energias renováveis, sobre para nós, significa que nunca necessita usar a rede. Então, solar é que está polui. É que ele produz o que tu usa. Por isso que essa é chamada de energia limpa. Gosto de pôr aquele entre aspas, porque não é tão limpa assim ao que hoje na toda a sua cadeia, mas ao que no hoje, em termos da sua utilização, de facto é uma energia limpa. Agora, e a hora que não está para a energia renovável, seu uso e tudo, se evolução ao longo do tempo, principalmente para adaptar ao consumo mais e social e comunitário, e muito mais do que empresarial e tecnológico, tem aquela outra questão que não tem que falar dele, que é inovação que também está a acompanhar a nível tecnológico para garantir ser proveito ao máximo, no bom sentido de palavra. Agora, e de que forma que não pode ou lista que tais inovações que podem ter existido durante esse tempo? Está para falar dessa numa perspectiva cronológica, se não vem ao longo dos últimos anos, que tipo de inovação que tem certo acontece à volta dele? Olha, começa, por exemplo, a eficiência do próprio painel. Um painel há 10 anos atrás tinha rendimento de 9, 10, 11%. Hoje não tem um painel com rendimento até de 20%. Ou seja, para aquele mesmo tamanho de painel que não tinha há 10 anos atrás, hoje em dia está produzindo o dobro. Pode produzir até o dobro. Ok? Porque ele é muito mais eficiente. A tecnologia evoluiu. Custos de painel muito mais barato. E hoje em dia, por exemplo, em termos tecnológicos, qualquer tecnologia, hoje em dia, PV, aspecto de energia é fundamental. É interessante, o seu consumo por que relação que tem com o consumo, custo e ambiente? Essa questão é tão pertinente e hoje em dia fala-se muito da transição energética, não como uma coisa que está na moda, mas uma coisa necessária. Há que pode, grandes guerras, inclusive, não só guerras, o que é que está por detrás? É necessidade de alimento. Europa sem energia durante o inverno morria metade das pessoas. Mas o mesmo recurso que você tem, então onde que está? Você tem o petróleo ainda disponível, mas está na mão de alguns. Então há uma guerra para controle de recursos energéticos. Então ali que não estou de uma grande potencialidade na África, por exemplo, que tem os maiores recursos energéticos. Mas depois não está volta depois para Cabo Verde, mas é nosso Cabo Verde. Nunca tem recursos convencionais, mas não tem recursos naturais. Ou seja, para nós já energias renováveis para Cabo Verde, então é como uma opção. Uma necessidade. É uma necessidade. É uma alternativa para não deixar, ou para não reduzir nossa dependência energética. Para não deixar de ser sempre importa a custo que eles vendem.
é que nunca tem nem aquela opção de negócio. Okay? Nunca tem nem o recurso. Porque tem capacidade de negociar. Porque tem outros nada para dar. Nada para dar em troca. Então, você sujeita à flutuação do mercado. Então, o que é que a renovável faz? Não, calma, mas se me puder cobrir 20% da minha necessidade, 30%, 40%, 50%, quiçá um dia 100%, imagina vantagens. E se não fala de um painel solar ou de energia fotovoltaica, e como um de que e área que sofre grandes inovações, melhorando e incentivando também e consumo energético de forma muito mais amigo a nível ambiental. Não pode falar também de equipamentos, existe também a mesma evolução a nível de outros equipamentos e outros meios tecnológicos para o dia a dia de ser humano? Sim. No cabo de fala de ar-condicionado, o próprio sistema fotovoltaico, as baterias, às vezes não te usava baterias que não tem que bem com ácido. Hoje em dia não te usa baterias de lítio, que é o mesmo que não te usa para o nosso telefónico, estão com durabilidade e segurança muito maior. E até gosto de ter para equipamentos de maior porte, tem a mesma tecnologia. Ou seja, bateria para painéis solares hoje em dia, seguramente, o mais aconselhável é a bateria de lítio, que te siga mesmo o processo. Mesmo tecnologia mano, só fala de outras tecnologias, desde carros elétricos também, que te acaba por usar bateria, mas dentro da nossa casa, tudo o que é elétrico e eletrónico é possível nos tornar mais eficiente. É possível não aplica mais tecnologia. Então, hoje em dia, nosso frigorífico já está próprio conosco, assim, então foi, já vai fazer compra para moda, leite acaba, manteiga acaba, o estoque diminui, aquele cervejinha já está no ponto, acabou esquecendo deixa cerveja no congelador para que estraga, então, tudo que é lá, botei um ferro ligado, botei várias coisas que está falando, calma, por exemplo, mesmo ferros hoje em dia avançado, aquela coisa que não for, não você esquece, não. Esquece, você sente, mas durante o sistema que tu sabe, inativo e desliga automaticamente. Máquinas de lavar roupa que às vezes no dia a dia não está também apenas um chico bruto que não tem na canto, hoje ele é tudo mais sofisticado até do que nós. Olha, se hoje qualquer uma das máquinas, hoje em dia é tudo smart. Também logo com aquela etiqueta demonstrou-me ela smart. Significa que eu pode interagir com ela, eu pode interagir implica não só perceber o seu funcionamento, mas todo o episódio, chega a tempo de manutenção. Deixa eu ver se você máquina, água, uma coisa acontece. Não, cara, o jogo, data de manutenção, ele consegue pode ter com E essa tecnologia inverter, que ele não está só ar-condicionados? Não. Não está só tudo. Não se fala, por exemplo, do frigorífico também. Ele consegue fazer quase o mesmo processo. Aquele processo de refrigeração. Portanto, está quente por detrás, pedou o frio para frente. Então, ele está conseguindo pôr a cerveja mais fresca do que aquele outro. Ele está conseguindo manter a temperatura que o creme, por exemplo, não quer bem deixar o frigorífico na temperatura X. Então, ele, de forma inteligente, ele joga com ele, está mantendo ele sempre na temperatura. Para que passa ponto. Você lembra que os leis antigos têm muito gelo, comida, para descongela tudo, está estraga. Então, hoje em dia tens a opção, sim. Então, tem água fresca, então é só, quase todos os equipamentos. Televisão hoje em dia, então, é nosso tablet, é nosso uso. Então, tecnologia muito avançada que pode fazer como câmara de vigilância, pode como campainha, ou seja, então a tecnologia evoluiu para trazer mais conforto e mais segurança também, gostaria de que ele parte de segurança no meio e diminui exatamente os custos na fatura mensal. E de que forma que essa tecnologia inverter está associado ou está relacionado com metas de sustentabilidade e de poupança de forma amiga ao ambiente? Está tanto que não fala um bocadinho da questão da etiqueta energética. Então, a etiqueta energética surge com aquele intuito lá, não é? O intuito de ter uma consciencialização, mas quanto menos usa energia, menos você usa de ambiente, menos você usa de recursos energéticos. Então, tecnologias inverter significa você vai ter menos poupança. Você tem mais poupança. Tendo mais poupança, obviamente, você usa menos recursos. Você usa quer biomassa, quer petróleo, quer fuel. Então, está batendo. E
Outro aspecto, própria emissão. Não sabia que não está fala de ambiente, não está fala de poluição sonora, poluição visual e calor que emite. Então, desde lâmpadas, portanto, que não usa LEDs, não está mais confortável para modo. Imagina para a quantidade de luz que não tinha ali, se nunca tinha tecnologia LED, não devia estar assim. Então, tudo que ali é algo que está reflete então em termos ambientais, efetivamente. Agora, fala-te no início e a meio de nossa conversa na desmistificação, que clarifica algumas coisas e gostar próprio falando, na tudo boa experiência, mas sobretudo como usando a experiência também como professor universitário ou também como alguém que está ligado à área técnica, dando consultoria e nas questões de eficiência energética, que mitos que está lida com ele que realmente está falando assim, olha, afinal, se alguém pensa igual e erradamente. Ali na Samsung tem um exemplo, claro, a hora que está com algumas pessoas que falam sobre alguns aparelhos, a primeira coisa que você pensa, não, que ele custa caro para modo, ele é modelos recentes. Deixa que passa um tempo, não está comprando. Que passa um tempo, se calhar é que te servir mais a velocidade. Não, sim. Bom, nunca te chamas tanto mito, por exemplo, que a história de, não, deixa carregador ligado, é só mentira, que te gasta nada. Não, efetivamente te gasta. Portanto, se puder ter uma extensão de que a escuta pode desligar, switch nele, melhor, te gasta efetivamente. Outra coisa por acaso, é muito interessante, que é a questão de luz. De um papel de luz desliga. Mal eu estou falando, você ali na quarta, sabe, te casa banho, mas também, foi iniciante, também já. Nunca se paga a luz. De maneira que paga a luz, cada vez que clica para a liga, é te gasta mais show. Aquela ideia, que lâmpada que te gasta, que tem pico de corrente na lâmpada. Você interrompe o consumo próprio. Exatamente. Depois de ficha, o botão é bem bom. Que tem pico de arranque na lâmpadas convencional, na lâmpada normal. Pico de arranque é algo que se fala de motor, não sei, que existe. Paga, botão é bem, botão assim, é da facilidade. Que é um dos grandes mitos. Um outro mito que está também só mais é a questão de vidros. Efetivamente, usa vidro duplo e tem essa vantagem. No sentido de não só te impede que calor saia, no exemplo na Europa, por exemplo, que calor saia durante o inverno, e te impede também que frio entra. Então, é fazer aquele isolamento térmico que tem lá. Então, efetivamente, utiliza vidro duplo e tem essas vantagens em termos de... E a hora que não te espiagou, carro, automóvel, sempre nunca se fala ali de engenharia automóvel, mas tem alguma relação também com temática eficiência energética ou não se fala só de habitação, aquilo que fala de eficiência energética? Não, eficiência energética, obviamente, veículos, o carro elétrico por si só, qualquer ideia de carros elétricos. Se alguém tem daquela dúvida, e acho que também merece ser clarificado, que é o quê? Que é a relação entre o consumo de um carro elétrico versus um consumo de carro convencional. Que é o kilowatt versus o litro de combustível. Efetivamente, estudos feitos, mídia a fazer, já põem os alunos a fazer, vão ter uma poupança significativa de 3 a 4 vezes mais barato. Ou seja, se o apoio, quanto que está sendo um kilowatt que tu paga para carga. Para carga, 30 tal escuro, por exemplo, por kilowatt, versus litro de combustível, aquele quilómetro que tu faz, carro elétrico está super. Obviamente que tem um custo inicial de investimento elevadíssimo, mas então, e não se fala já na poupança. Mas também existe um incentivo também para trás hoje em dia. Sim. Tem políticas de incentivo nesse sentido para a aquisição de viaturas assim. Agora, quase ia na reta final, mas queria só entender, ele se pode resumir, basicamente, o que as grandes e ações que podem ser desenvolvidas e medidas que pessoas podem tomar imediatamente para melhorar a eficiência energética, baixa e custo de essa fatura, que é o que mais está doendo, alguém a hora paga, e também que conselho que pode dar para pessoas que querem poupar. Olha, a mim fosse, primeira coisa, eu tenho que bater a crescer. Primeira coisa, não muda o nosso comportamento. Sempre que
que no poder não desliga. Aquela luz a mais, não desliga. Aquela luz de corredor que nunca está querendo, aquela luz de caixa escada. Se não, na dúvida, não põe um sensor de presença, que não sei, desliga ele só, que ele tenta no cancelar. Não mantém nossa porta fechada, não usa vidro duplo na janela sempre que não puder. Ou seja, comportamentos básicos dentro de casa. Desliga, já não é aquele stand-byzinho, sempre que não puder, desliga completamente, não fazer. Mas, na dúvida, outra coisa muito importante, lâmpadas LED hoje em dia. Cabelo e pena é o facto, é muito mais econômico, a durabilidade é maior, qualidade de luz, emite menos calor, lâmpadas LED, acho que hoje em dia é algo que nem se discute. Então, que é as medidas básicas. Só com mudanças de LEDs já pode ter uma poupança significativa. Sempre que você puder, vá comprar um equipamento eletrônico novo. Vá comprar uma máquina de lavar, vá comprar frigorífico. Informa sobre classe energética. Ok? E quanto que você gasta, e um bocadinho mais caro, mas de 1 ano, 2 anos, é compensação ou não. Então, informa sobre aquilo. Na dúvida, se o fator está muito exagerado, pede uma auditoria energética a um técnico especializado. Não sabe se a companhia concessionária está a fazer, mas na dúvida se... Pode sempre pedir de boa. Pode sempre pedir de boa. E hoje em dia já tem empresas que estão a fazer ele com qualidade e com algum segurança. Isso permite saber se tem fugas, se tem algum tipo de anomalia na rede de eletricidade, e controla também tudo o consumo. Então lembro uma auditoria energética, no pessoal foi capô de mim, imigrante também que está não vai de facto, me de job faz que saber. Efetivamente tem razão, não sube, não acha um fiozinho na terraça de vizinho. Que alimenta na rede. Que estava alimentava na rede. Então, na dúvida, sempre por um check. Na dúvida, sempre por um check, vou fazer uma verificação, porque de fato tinha um chupador lá, um parasita, digamos partilhar assim. Consumo. Partilhava o consumo com ele. Então, aquela é fundamental. E, em termos de indústrias e comércio, é capaz de conseguir ter poupanças realmente significativas, mudando os hábitos e equipamentos. Muito bem. Doutor, eu só aqui agradeço para o tempo de estar ali conosco nessa conversa ali na MJ Tech Talk, mas nunca pude bem sem falar também de outras partes que faz parte do nosso alinhamento, que é concha um bocadinho mais de pessoas através de suas memórias ou de coisas que está tornando realmente chanfla muito mais e chanfla humanizado. E eu queria saber ali, não está costumando desafiar nossos convidados, é bem ali para a nossa conversa ali nesse espaço, a participar num espaço que não tem que última cartada. É um espaço que não está fazendo um pequeno brincadeira, onde as pessoas também, através de resposta de nosso jogo de carta, acaba de certa forma para dar e sem impressão sobre o que está fazendo parte de ser vida e sem inspiração. Nos chama a última cartada e ele é um momento que nos pode partilhar também com os nossos telespectadores no nosso podcast, no nosso MJ Tech Talk. Por isso eu queria convidar ali doutor para estar ali conosco nesse espaço. E chama a última cartada e nesse momento ele pode usar o tablet Samsung. É só poder play, pescou de carta e esta consiste numa regra simples. Esta traz algumas cartas de baralho que têm significados. Jogos é ouro, copa, dama, pó. Se não está falando na Badiu, mas nas outras regiões está falando dessas maneiras, para ou como for. Mas seleciona-la, põe aqui carta que está aí, já está vendo logo que se explicação. Primeiro, e baralho, lá na deal. Põe aqui a opção que está lá. Já não tem... As de disparo, não, que ele é de cruz. Ah, não, você de cruz, é? De cruz, sim, você está fazendo confusão. Acontecimentos ou situações que, se você puder, você apagava ou você mudava na história de vida. Vou fazer logo aquela pergunta mais complicada. Efetivamente, nunca tem mesmo alguém que te prende com situações difíceis. Prende com situações difíceis, nunca te considera nunca mas foi uma má decisão ou uma coisa que nunca está a fazer mais. Por detrás de ser trazendo sempre um aprendizado. Mas, por exemplo, enquanto estudante, acaba por distrair um bocadinho
de foco de canto bem postura, acaba por perder um bocadinho de tempo. Hoje em dia, talvez se pudesse voltar para trás, ainda focava mais. Mas, por outro lado, trazemos outros benefícios que hoje em dia ajudam a forma enquanto homem. Ou seja, perde um pouco em termos acadêmicos, atrasa, aliás, em termos acadêmicos, mas dá um background de vida que hoje em dia está servindo de lição e está permitindo estar em qualquer parte muito à vontade e com o cabelo a servir. É uma maturidade diferente. Perfeito. Muito bem. E para o próximo carta, não tem mais um jogo, as coisas, para nós, del deal, deal again. Masura, para nós. As copas. Muito bem, não tem nada. E se você quer barragem primeiro, uma equipe induziu a aero, da shuffle. Ok, shuffle, ok. E a partir de lá já não está para nunca tem que ser outra carta quase que escolher o aéreo. Ok. Agora sim lá. As de espadas. Maiores e mais determinantes desafios da vida. Ok. Minha vida pode em vários momentos tive desafio. Aliás, desafio não tenho ele todo dia, toda hora, assim, né? Mas duas coisas que marcam num estado mais recente. Um é todo o processo até concluir minha doutoramento. Foi uma coisa louca, trabalhando, estudando à distância, exige de mim uma concentração, um jogo com a própria família, porque no fundo quem que fica mais prejudicado é a família. Quase no segundo plano. Sim, eu costumo falar sempre, dentro dos meus colegas a taxa de divórcio é superior a 50%. Pessoal que começa o processo de doutoramento. É elevadíssimo, porque família te obedece, que te aguenta, te absorveu o teu pesado. Mas graças a Deus não tive suporte de todo lado, em conseguir vencer aquele aspecto. É que trazem grandes coisas, mas é uma vitória pessoal e de família também. E de família. Então, aquele é um daqueles momentos. Recentemente, outro momento que foi muito importante para mim, marcante, no sentido de que tive que abdicar de minha trajeto profissional para seguir minha família, por exemplo, para a Nigéria. Então, surgiu um desafio em que tinha que deixar. Então, durante 3 anos, foi tudo stand-by, na pausa, sei, para a aventura, para o continente, com as novas realidades, novas experiências, e que enriquecem e tornam um outro homem com outra visão. Então, 2 momentos que, efetivamente, marcam nesse momento mais de maturidade na minha vida. Então, hoje em dia, alguém, digamos, por causa daqueles 2 momentos muito bem. Não tenho só agradeço mais uma vez e também uma das coisas que não tem ali no nosso espaço é perceber também que a vida deu, que às vezes pode estar representado num objeto ou numa memória. Não faz questão de desafio e Dr. Claudino para trazer-lhe alguma coisa que está, de certa forma, resumir algum momento de sua vida e não é trazer ali, que se braçadeira ou cozer. Um punho, pá. Um punho. Não que foi grande estrela de basquete, de jogador, e sim, um grande aficionado, um grande fã de Michael Jordan, número 23, sim. Aquele número icônico, sim. Aquele número icônico e que efetivamente está marca, mas para aquele que está simboliza. Vitórias, espírito de competitividade. É mesmo alguém muito competitivo. Sempre português não gosto de perder nem a feijões, então me sou competitivo. Mas durante grande parte da minha vida sou um grande aficionado de basquetebol, então te seguia de forma feroz. Inspirou o jogo. Te lembro um episódio no tempo de liceu, então na altura ainda jogo da NBA, tu jogava cassete, aqui VHS, assim, né? Colegas levam. Então tinha uns antenas parabólicas, que uns outros pessoal que tinham capacidade tinham uns antenas parabólicas, mas com um alcance grande. Então me lá no fundo de fazenda, vou vir antena para ali, eu consigo. E tinha um jogo importante, Michael Jordan, no Chicago, um jogo qualquer.
Então, aquele jogo sim que bem. O problema é que ser na news, ó, que chega tudo alguém se está finalizando. Se está fala sobre o assunto, Bolsa por fora. Bolsa que pode ser por fora. Então, aquele dia foi, aquele jogo não tem que existir. Jogar meia-noite, 1h, madrugada. Sube na terraço, vai vir a antena, apanha o jogo. Mas o jogo está sorrir, te diz, está no jogo. Mas naquele processo de subir, de sábado, madrugada, e depois você está alguém na terraça e pensa, me bandido. Então, depois te chega com o na monta de rapazinho, perigo que deu tiro naquela brincadeira. Você deu tiro para o creio de jogo. Um creio de jogo é uma coisa que marcantou. Mas aproveita e grande coincidência que não está num momento marcante de basquete na Cabo Verde e que foi coincidência. E, inclusive, está lembrando porque o único alguém que gosta de basquetebol é Chape, não é? O Marito. Nós foi colega de escola e nosso primeiro toque de bola, de basquete, foi com ele, então. E hoje em dia... ele é presidente da federação. É presidente da federação, está lá em grande, está representa, junto com tudo que os guerreiros lá, tubarões fortes lá na Mundial, então está a trazer um grande orgulho, então... E mais um vez em objeto está simboliza aquela homenagem para aquela força. E com essa coincidência feliz também para a época que você vive a nível desportivo. Assim. É verdade. Muito bem. Mais uma vez, Mister, obrigado pelo tempo, por estar ali conosco nessa conversa super agradável. Enriquecedor também. Hoje, não queria deixar com esse nosso caneca MJ Tech Talk, que é uma lembrança do nosso podcast. E muito também obrigado. Para tudo bem que tiver lá na casa, para lembrar das oportunidades que mudam de conhecer mais de bom e também de bom contributo, não só a nível de ECRI, mas também a nível de academia, de universidades e também de tudo que é o trabalho na promoção de uma consciência ambiental e energética e para nós 10 grãos de ilha ali, mas que pode fazer show e ter melhor proveito do que a natureza dá. Muito obrigado, Ada, efetivamente, e a toda a equipa de MJ Tech Talk. Foi efetivamente um prazer e uma oportunidade única de poder partilhar um pouquinho daquele conhecimento que eu adquiri durante o meu percurso profissional. Hoje na ECRI, na Agência Ligada a Energias Renováveis e Eficiência Energética, promove tudo, energias renováveis para tudo que os 15 Estados-membros de CDO. Mas a Milá tenta puxar um pouquinho para nós terem, para nós assim, efetivamente, não conseguir consciencializar acima de tudo e ter uma oportunidade de encontrar uma fonte, alternativa para a nossa situação que a Canadá facilita de recursos energéticos. Obrigado pela oportunidade e espero numa próxima oportunidade. Se Deus quiser, Tatiana. Jesus fica direto, foi a nossa conversa na MJ Tech Talk. Tecnologia sem complicação. Um abraço.